Acho que todo agilista, ou time, ou até mesmo pessoas de produtos, em algum momento do seu dia a dia, trabalhando com entregas, com fluxo de trabalho, com políticas de forma geral, já teve alguma dificuldade para falar de coisas como definition of ready e definition of done. Então esse vídeo aqui é para você ter um pouco de clareza sobre o que são essas coisas, para que serve, como que funcionam. Então imagina como você estivesse trabalhando numa demanda do seu time, mas essa demanda pode ser uma feature nova, algo no site, uma alteração de um item, né? E concorda que para você fazer qualquer coisa, para você desenvolver qualquer coisa, para você comprar coisas, pedir um serviço, para você fazer um pedido no seu aplicativo de comida, você tem um pré-requisito, você tem informações mínimas ali para você conseguir fazer esse tipo de pedido, esse tipo de tarefa, né? Então, se você está falando de um software, pode ser que você precise de um item bem descrito, de um layout, um protótipo, uma documentação de regras de negócio bem esclarecida, um processo de refinamento executado. Então, o Definition of Ready ele é esse acordo com a lista de informações, com essas políticas, de quais coisas você deveria ter, quais coisas você deveria fazer para conseguir minimamente começar aquele item, né? Então, é como se fosse uma política de compromisso. Então, é a política que você tem ali para conseguir realizar o início de uma demanda, para você conseguir iniciar uma demanda, né? Então eu vou começar esse card, essa história, esse épico. Eu preciso dessas informações, desse mínimo aqui de conteúdo, para conseguir trabalhar de fato, para conseguir iniciar esse meu card, né? Então o Definition of Ready entra como essa política. O Definition of Done, por outro lado, ele já entra como uma demanda um pouquinho diferente. Ele é uma política, um acordo sim, mas para a saída de um item, para a entrega desse item. Então, se eu priorizei uma feature, uma demanda, um card, essa feature, essa demanda, ela precisa sair, precisa ser entregue para o meu cliente, subir para a produção, né? Então, quais são os requisitos, as informações, as coisas que tem que acontecer para fazer com que esse item vá para a produção, para fazer com que eu consiga subir esse item, né? Então eu preciso realizar, por exemplo, um teste, eu preciso passar no teste, eu preciso ter zero bugs, né? Às vezes pode ser óbvio isso para um time, mas zero bugs, as informações foram configuradas aqui no tracking do site, né? Na parte de Analytics, está configurado e o dado está chegando no Adobe Analytics ou no Google Analytics. Tem que ter passado por uma homologação de SEO, tem que ter o código, aquele pedaço do código tem que ter sido automatizado, tem que ter o teste, tem que ser automatizado, tem que estar dentro de certos padrões, tem que ter cobertura de teste. Então tem alguns desses critérios aí que a gente consegue colocar no decorrer do processo. E para que eu tenho essas duas coisas, né? Quando eu falo de Definition of Ready, né, tratando como política, como acordo, são as informações para o time conseguir trabalhar. Sabe aquele tipo de coisa que acontece no dia a dia e que dá raiva em todo mundo, né? Que é quando você precisa evoluir uma demanda, você depende de uma informação, você depende de um time de infraestrutura, um time de arquitetura, um time de marketing, você depende de informações. Mas essas informações estavam ali necessárias antes de desenvolver? Putz, a gente não pediu isso antes. Pedimos depois que você começou a desenvolver, então o item fica parado. Então Definition of Ready é uma coisa que te ajuda a fazer isso. Você só deixa um item começar a ser desenvolvido quando aquela política tiver preenchida, quando aquele acordo tiver preenchido, quando o time tiver seguido aquela lista de itens mínimos para conseguir trabalhar. Consequentemente, eu consigo garantir que as dependências estão bem encaminhadas, principalmente se isso está descrito lá dentro. E o Definition of Done, ele garante que a demanda que você está levando para o seu cliente esteja dentro de um padrão, esteja dentro de um contexto de qualidade ou políticas específicas dentro da empresa falando de processos de deploy, esse tipo de coisa que eu estou garantindo essas informações. Então são duas coisas que ajudam o dia a dia de um time, ajudam as pessoas a trabalhar um pouco melhor, seja um fluxo Kanban, um fluxo Scrum, entregar melhor resultado para o seu cliente.